Isso. Vamos passar agora para um assunto mais delicado, muito combatido e muito mal esclarecido, que é o tratamento de eletroconvulsoterapia, que é um tema que muitas vezes foge do ato médico. Eu até botei aqui, na minha observação, eu botei assim, ECT, mitos e fatos e a realidade como ato médico, ou seja, os debates eles são sempre fora do espectro do ato médico, técnico. Médico, ele passa. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, que é um tema que vem sendo agora, voltando aí a ser criticado, né? Vamos lá. Esse tema eu costumo abordar muito ele, porque esse tema é cercado de muita ignorância por parte das pessoas, principalmente por parte da imprensa, né? Devido, vamos dizer assim, à estigmatização desse método, ele tem sido, ao longo dessas últimas décadas aí, muito combatido, né? Acontece que houve uma evolução monumental sob o aspecto científico em relação à eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia hoje, quando bem indicada, porque o problema é esse, né? Tem que ser bem indicada, tem que ser indicada para aqueles casos para os quais ela vai ser realmente útil. Então, quando bem indicada, ele é um método extremamente seguro, é o método mais eficiente que existe na psiquiatria para tratar uma depressão grave, um estupor melancólico, um estupor catatônico, vamos dizer, uma agitação psicomotora do tipo catatônica, enfim, vários quadros muito graves nos quais se precisa uma intervenção muito rápida. Se você não intervier rapidamente, o indivíduo vai morrer, né? Vamos supor um estupor melancólico, o indivíduo não sai da cama, nem para ir ao banheiro, nem para beber água, não come, não faz nada. Se você ficar esperando remédio fazer efeito, o indivíduo vai morrer. Então, você precisa ter uma atitude aguda, né? E o único método que realmente se mostra eficaz para reverter isso a curtíssimo prazo é o ECT. É seguro, você tem que fazer o ECT hoje em dia dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente de centro cirúrgico. Você precisa ter anestesista, porque você tem que dar anestesia geral de curto prazo. O indivíduo é completamente anestesiado, ele nem sente que tomou eletrochoque, ele é totalmente monitorizado. Você tem que pôr oxímetro de pulso, você tem que ter monitor de EEG, de eletroencefalograma, você tem que ter monitor de eletrocardiograma, você tem que ter um ambiente de centro cirúrgico. E um anestesista, para que ele possa aplicar uma anestesia geral de curtíssimo prazo, para você poder aplicar o ECT. Então, você vê a reversão de quadros gravíssimos que matariam o indivíduo, você vê a reversão em curtíssimo prazo. Então, a gente pode dizer que o ECT salva vidas. Agora, existe uma ignorância enorme em torno desse tema, porque as pessoas não se atualizam, as pessoas não leem, as pessoas não procuram estudar e descem a marreta na imprensa, né? Então, estão pensando no ECT da década de 60 do século passado, né? O estranho no ninho, né? Do bicho de sete cabeças, sei lá, dessas porcarias aí que a gente andou vendo ao longo do tempo. Então, é claro que aquele ECT é um ECT que era aplicado a seco, é um ECT que chegava até a quebrar osso das pessoas. Isso não se usa mais há 30 anos, 40 anos. Então, ele ficou estigmatizado devido ao uso indevido, vamos dizer, por regimes totalitários que usavam o ECT para fazer repressão, né? Isso lá no leste europeu a gente sabe muito bem disso, né? Então ficou um estigma, vamos dizer, a própria fealdade da aplicação já era por si estigmatizante.
Só que isso hoje não existe. Isso hoje evoluiu muito. Você tem uma tecnologia muito sofisticada para você poder fazer o ECT de forma segura e eficaz. Então, acho que a gente tem que combater esse estigma, eu acho que a gente tem que entender que o ECT é uma medida, vamos dizer, que salva vidas, é uma medida indispensável na prática psiquiátrica no que se refere, no que tange aos casos mais graves, e eu acho que a gente tem que olhar isso com, vamos dizer assim, um olhar técnico, científico, isento de qualquer preconceito e isento de qualquer viés ideológico. Como é que as associações psiquiátricas estão, o que vocês estão fazendo na imprensa para tirar esse estigma? Porque ontem eu assisti uma jornalista da Rádio Jovem Pan falando assim, você percebe que ela não sabe o que está falando. Sim. Então, ela não sabia o que ela estava falando, ela estava reproduzindo, né, frases do tipo, o ECT é um absurdo, em pleno século XXI. Quer dizer, então, como que vocês estão levando esse tema, que, como você mesmo falou, salva vidas quando indicado de forma adequada? Eu acho que a única forma de você conseguir desestigmatizar esse método é você esclarecer as pessoas. Você viu como essa reportagem de ontem que eu vi também, a pessoa era absolutamente ignorante a respeito do assunto. Então ela está repetindo um bordão que ela ouviu em filmes que tratam da década lá meados do século passado, e ela não leu nada, ela não se atualizou. Né? Então as pessoas não sabem o que estão dizendo, não sabem a tecnologia envolvida numa aplicação de um método desse, e eu acho que o único método que a gente tem eficaz para poder desestigmatizar é o esclarecimento. É você promover eventos que as pessoas possam ter acesso a essa informação e recomendar que as pessoas estudem, que as pessoas vejam fontes confiáveis, né? Que as pessoas utilizem, vamos dizer, artigos científicos sérios para poder fazer as suas matérias, né? E não bordões preconceituosos muito antigos, muito arcaicos. Né? Então, é um absurdo que coisas desse tipo sejam ditas hoje em dia, se a pessoa tem o menor conhecimento do que é o método e como ele é feito. E isso passa por cima, inclusive, do ato médico, que é uma prerrogativa do profissional médico. O sujeito vai aplicar, e Márcio, é importante isso. O sujeito vai aplicar ECT, ele tem que ter um treinamento muito apurado. Ele tem que ter um treinamento muito bem embasado, muito prolongado. Não é qualquer um que pode aplicar isso, né? Porque você tem que ter todo esse conhecimento, esse treinamento, você tem que ter a prática, você tem que ter um ambiente propício para isso. Não pode fazer em qualquer lugar. Você tem que fazer isso dentro de um CTI, tem que fazer isso dentro de um centro cirúrgico. Então, você tem que ter um centro de aplicação de eletroconvulsoterapia adequado para isso e equipado para isso. E a equipe também, né? A equipe é o psiquiatra, é o anestesista, é a equipe de enfermagem já treinada, enfim, ter toda aqueles recursos, vamos dizer, que o anestesista usa, né? Para poder proceder à anestesia geral, com oxigenação, com às vezes intubação, enfim, tem uma série de procedimentos que só médicos muito bem treinados e uma equipe de enfermagem muito bem treinada pode praticar. Gebara, eu vou explorar um pouco a sua... Você é um profissional, um médico muito atualizado. O que a psiquiatria tem assim? O que os pesquisadores estão hoje em dia voltados, estão estudando em termos na parte de... Eu sei que você da aula de neurociências também, né? Um estudioso. O que os pesquisadores estão hoje em dia debruçados? Quais os temas ou os medicamentos, se existem medicamentos no estudo?
Márcio, vou fazer um preâmbulo aqui para poder explicar isso melhor. Eu posso dizer a você seguramente que, excetuando a oncologia, nos últimos 50 anos, a psiquiatria foi a especialidade que mais evoluiu em termos de recursos, em termos de tecnologia, né? Então, os recursos que a neurociência vem provendo para a especialidade, vem tornando a especialidade uma especialidade extremamente técnica. Então, você tem hoje vários campos de pesquisa e vários campos de pesquisa que vêm fornecendo um ferramentário diagnóstico e um ferramentário terapêutico para você poder exercer a especialidade com muito mais segurança e muito mais eficiência. Então, vamos ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma linha de pesquisa que nos últimos 30 anos ela evoluiu enormemente. Quando eu me formei, lá pelos idos de 1976, você não tinha recurso nenhum para fazer um diagnóstico por imagem. Você tinha um raio-x de crânio que não te dizia nada, você tinha uma pneumoencefalografia que só servia para dar dor de cabeça e você não enxergava nada. Hoje, você começou com a tomografia computadorizada, que já dava algumas informações. Melhorou muito com a ressonância magnética, né? E todos os recursos que a ressonância magnética começou a proporcionar, como o mapa de perfusão, como a espectroscopia de prótons, como a imagem por tensor de difusão, todos esses recursos que permitem ao médico enxergar o cérebro de uma forma, vamos dizer, muito mais ampla, né? Depois vieram os recursos provenientes da medicina nuclear, que é a tomografia por emissão de pósitrons, o PET, e a tomografia por emissão de fóton único, que é o SPECT, né? Então, você tem exames hoje que permitem você estudar receptor, você tem exames que permitem estudar metabolismo, você tem exames que permitem identificar as áreas hipofuncionantes, né? E você tem uma série de recursos para visualizar o cérebro. Por outro lado, você tem também o estudo da atividade elétrica, que provém do antigo eletroencefalograma, que hoje você tem mapeamentos computadorizados da atividade elétrica, que você estuda a atividade elétrica cerebral como um todo e que te permite reforçar o seu diagnóstico, né? Então, você, através dessas técnicas de imagem, você pode acompanhar, por exemplo, a colocação de eletrodos na estimulação cerebral profunda, né? Você pode perceber até onde você pode cauterizar por raios gama, pela técnica denominada Gamma Knife, né? Que trata o toque de maneira absolutamente eficiente e não é invasiva, mas ela é orientada. Como é que é feito esse tratamento? Como é que é feito esse... Porque você falou desse exame, como é que é feito o exame? Como é que você indica? Como é que é feito? Como é o processo de... Deixa eu chegar lá. Então, eu estava dizendo para você que você consegue visualizar o cérebro funcionando por essas tecnologias de imagem modernas, né? Você bota o indivíduo dentro de uma máquina e você faz ele realizar uma tarefa. Você é capaz de identificar, através da imagem, quais as áreas cerebrais que estão funcionando, né? E você está enxergando tudo lá por dentro. Se você precisa executar um método terapêutico, eu vou dar como exemplo Gamma Knife. Gamma Knife é a concentração de radiação gama sobre um determinado ponto do cérebro que você vai cauterizar. Isso é muito usado no toque. Então, você faz uma singulotomia anterior, que não invasiva, através da incidência de radiação gama sobre aquele ponto, e você vai orientar através da ressonância magnética, através do PET. Você vai saber exatamente onde você vai colocar. Quando você faz a estimulação cerebral profunda para aquelas depressões refratárias,
daquelas depressões que não respondem a nada, você faz um estimulador cerebral profundo, onde você vai colocar a pontinha do eletrodo numa determinada área, área 25 de Brodmann, por exemplo, você vai botar lá a pontinha do eletrodo para estimular por um marca básico, você vai orientar isso através da neuroimagem, né? Então, você tem uma série de recursos, você tem como enxergar o cérebro funcionando, você vê, por exemplo, você pode fazer diagnósticos que antes só eram feitos por necrópsia, né? Você pode enxergar uma neurodegeneração do Alzheimer. É claro que isso não é patognomônico, mas você pode ajudar muito o diagnóstico, você pode ver uma demência, saber que tipo de degeneração que ela está provocando, você pode entender pela neuroimagem que tipo de demência você está enfrentando naquele momento, você pode ver a perda neuronal em diversas áreas cerebrais na esquizofrenia, você pode reforçar o diagnóstico do transtorno bipolar pela presença de glutamato no frontal direito, pela presença excessiva de glutamato no frontal direito. Você pode, enfim, você pode reforçar o diagnóstico de depressão pelo aumento da relação colina-creatina no próprio frontal direito. Então, você tem uma série de possibilidades novas que há 20, 30 anos você não tinha. Então, você tem hoje recursos tecnológicos para poder subsidiar a prática médica de maneira muito mais segura, né? Então, a gente tem aí medicamentos em pesquisa. Por exemplo, você tem hoje, para tratamento de depressão resistente ao tratamento, como alternativa para a eletroconvulsoterapia, você tem os derivados da ketamina, né? Você tem a esketamina intranasal, que responde muito bem. Você tem a própria ketamina por infusão venosa, por aplicação subcutânea. Você tem várias situações. Você tem medicamentos modernos hoje, que são antidepressivos multimodais, né, que você tem vários mecanismos de ação no mesmo antidepressivo, que te dão, vamos dizer, um resultado muito mais rápido e muito mais eficaz. Então, você tem medicamentos novos, você tem ferramentas diagnósticas novas, você tem como acompanhar a evolução do tratamento através desses métodos, né? Você vê um indivíduo adolescente com o cérebro destruído, você faz um SPECT nesse indivíduo, ele vai apresentar aquele cérebro em garra, onde ele perdeu a porção frontal do cérebro pela destruição causada pela droga, né? Você bota esse indivíduo abstinente em tratamento durante um ano e repete o exame, você vai ver o retorno da atividade metabólica, você vai ver o retorno do fluxo sanguíneo, você vai ver o retorno da função, né? Então, você pode acompanhar o tratamento através da neuroimagem, saber se o indivíduo está melhorando, se não está, através da neuroimagem. Você tem a testagem neuropsicológica, que você pode ajudar como método adjuvante para você colaborar no seu diagnóstico de TDAH, para você colaborar no diagnóstico de algumas formas de deficiência mental. Você, até em patologias como transtorno bipolar e depressão, você tem como ter subsídios pela testagem neuropsicológica, que também avançou muito. Então, se você cercar o indivíduo por todos esses métodos diagnósticos e todas essas técnicas terapêuticas modernas que você tem hoje, você tem uma prática muito mais segura, muito mais eficiente e de resultados muito mais rápidos, isentos de efeitos colaterais muito deletérios, né? Então, isso melhorou sobremodo a prática psiquiátrica. Jambara, esses tratamentos todos, eles estão acessíveis hoje em dia ou eles estão ainda em modo não experimental, mas o acesso a ele para os recursos necessários para uma pessoa classe média, né? Vamos colocar os psiquiatras estão todos voltados para esses
Eles têm acesso a esse tratamento, onde você pede um exame, onde você pode acompanhar. Como é que está hoje o acesso a esses tratamentos? Olha, toda tecnologia nova, no início, ela é cara e ela demora para ser implantada, né? Mas demora muito, né? Mas muitas dessas coisas que eu falei aqui, você já tem até no SUS. Você já tem até no SUS. Como eu dizia para você, eu trabalhei 35 anos, tanto no serviço público quanto na clínica particular. E a gente via que existia um abismo muito grande entre as duas coisas. Enquanto na clínica particular você tem acesso a esses exames mais caros, você tem acesso às medicações mais caras, você tem prontuário eletrônico, você tem integração entre colegas, você pode recorrer aos vários recursos simultaneamente, etc., porque a família que está pagando, está custeando o tratamento, ela tem todo o interesse que esse tratamento seja rápido, que o indivíduo fique pouco tempo internado, que ele possa sair rapidinho e possa continuar o seu tratamento ambulatorial, o que é plenamente possível. Ultimamente, nós vimos que a média de permanência de um paciente na clínica ela não ultrapassava 10 dias, né? Então, a gente conseguia organizar aquela situação, conseguia organizar a vida do paciente com uma certa facilidade e você conseguia devolvê-lo ao seio familiar com uma certa presteza, né? Ao passo que no serviço público, o paciente às vezes não tinha nem dinheiro para passagem de ônibus para chegar no ambulatório, que dirá para comprar medicamento, fazer exame, etc., né? Então, se não tivesse tudo disponível no SUS, medicamento, exame, etc., ele não fazia. Então, o que acontecia lá? Enquanto na clínica particular você via o retorno do indivíduo à sua vida produtiva muito rápido, no serviço público você via interrupção de tratamento, porque não tinha remédio na farmácia do SUS, você não tinha o exame para fazer o diagnóstico, você não podia chamar um outro especialista para interagir com você. Então, o que acontecia lá? Rehospitalização, interrupção de tratamento, cronificação de doença e um prejuízo enorme para os cofres públicos, né? É muito mais caro a hospitalização, a cronificação da doença, do que você investir na modernidade e você devolver o indivíduo para a sua vida produtiva rapidamente, né? Então, a gente via no serviço público um desperdício de recursos enorme, porque você não tinha nem um prontuário eletrônico para que um médico de um hospital, ao receber um paciente, tivesse as informações que ele obteve no outro hospital ali na mão, tá certo? Então ele tinha que começar tudo de novo. Então tinha que repetir exame, tinha que fazer a história toda outra vez. Então era um desperdício de recurso absurdo que acabava ficando muito mais caro para a sociedade do que o serviço particular que atende as pessoas mais abastadas, né? Que tem uma eficiência muito maior. Então, eu escrevi vários artigos, né? Isso quando eu era presidente da APES lá atrás, na primeira década do século XXI, eu escrevi vários artigos sobre isso, exortando para que a gente pudesse investir um pouco na modernidade para economizar recursos para o sistema, né? Fica muito mais barato você dar um medicamento mais caro, mas que é mais eficiente, que é mais tolerável e que você dá continuidade àquele tratamento, do que você dar um medicamento que o sujeito não tolera e que ele vai interromper o medicamento. Então, a tendência à cronificação da doença é muito maior no segundo caso. E isso fica muito mais caro, obviamente, né? Então, esse desperdício de recursos é que até hoje me causa uma indignação profunda de que a gente não vê, vamos dizer, um empenho das autoridades. Isso eu digo há décadas, isso não é de um governo ou de outro, não. Eu estou falando disso há 5 décadas, né? Que você vê um descaso com a saúde pública no momento, você está vendo desassistência, né, total, né? Em que não se investe um mínimo nesses recursos mais modernos para poder proporcionar ao paciente um tratamento mais digno.
né? Então, isso aí, muitas dessas coisas, aos pouquinhos, estão sendo implantadas no serviço público. Mas isso demora, porque isso é caro. O gestor público ele não entende que, às vezes, é melhor gastar um pouquinho de dinheiro a mais agora para economizar muito mais ali adiante do que você economizar agora e ter um prejuízo muito maior no futuro. Tá certo? Então, isso é uma mentalidade que tem que mudar no serviço público, né? Eu, graças a Deus, eu já me aposentei em todos as minhas atividades no serviço público e hoje eu não enfrento mais essas dificuldades, né? Mas Importante. isso, os psiquiatras mais jovens, eles encaram isso todo dia. Então é muito problemático isso aí. Eu sei que, bom, eu quero saber, eu quero explorar um pouquinho mais aí a sua experiência, o seu conhecimento. Sei que você tem uma agenda apertada, mas eu tenho uma perguntinha que é muito comum que é feita. Como fazer a questão da aderência ao tratamento? É muito comum os pacientes, como você mesmo falou, não só na classe, na pessoa do paciente do SUS, mas as pessoas ainda resistem a tomar o remédio psiquiátrico. É conhecida como tarja preta, né? Como que você trabalha, como que você recomenda para que a aderência ao tratamento, as pessoas percam ou diminuam um pouco esse preconceito, né, Gebá? Na realidade é um preconceito com relação ao tratamento psiquiátrico. Eu tenho um vídeo meu lá no site que fala justamente sobre adesão ao tratamento, né? Onde eu ressalto que o fator principal para um tratamento funcionar, seja ele em qualquer especialidade, é a adesão ao tratamento. Porque se o indivíduo não adere, não vai haver tratamento, né? Então, primeira coisa que tem que se obter é a adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento depende fundamentalmente da relação médico-paciente. Então, você tem que estabelecer uma aliança terapêutica muito forte para que o indivíduo possa aderir ao tratamento de maneira adequada e dê continuidade a ele. Senão, ele não vai funcionar, né? Então, a adesão é o fator primordial, o fator fundamental para que exista qualquer tipo de tratamento. Eu vou te citar um exemplo engraçado aqui. Eu recebi um paciente no consultório outro dia. O sujeito fumava maconha, cheirava cocaína, usava êxtase, crack, LSD, ele fazia uso indiscriminado de todo tipo de droga, né? Aí, dentre os remédios que eu receitei para ele, tinha um lá que era de tarja preta. Aí, quando eu fiz a receita e tal, o cara olhou e falou assim: pô, doutor, tarja preta? Entendeu? O cara estava reclamando da tarja preta. Eu digo, você só pode estar brincando comigo, né? Que você frita os seus neurônios com essas drogas que você consome e você está reclamando do medicamento de tarja preta que vai ser útil para você, que remédio não é droga, remédio é para proteger seu neurônio, não para queimar. Então você queima o seu neurônio de um lado e está resistindo ao medicamento que vai proteger seu neurônio do outro. Isso tem um contrassenso. Mas depois de muita conversa e tal, é claro que ele acedeu, né, e deu continuidade ao tratamento. Gebara, isso que você está falando, você vê que você está contando uma experiência, assim, um fato de consultório. Isso é importante para o público, porque isso é o cotidiano do seu trabalho. Claro. Né? Essas questões aí que esse paciente, e a forma como você devolveu para ele essa questão essa contradição, né? Faz uso de substâncias que fritam, né, o cérebro, e questionando uma que, pelo nome, né, quer dizer, pelo estigma, tarja preta, né? Então, esse cotidiano que é importante. E vou fazer uma última, você deve estar aí já. Qual a contribuição da psicologia analítica e da psicanálise para vocês, psiquiatras, ao longo dos anos? Eu sei que você tem um trabalho, tem um texto sobre neurociência,
e psicologia analítica. Eu queria que você, se você tiver algumas palavras sobre essa contribuição. É isso, a tarja preta não é nada demais. A tarja preta é uma classificação que a Anvisa decidiu botar para aqueles remédios que podem, que têm potencial de causar dependência, né? Mas esses remédios, quando usados por mãos conscientes, né, por mãos habilidosas e treinadas, etc., não tem esse problema, né? Muitas vezes você tem um remédio que é tarja vermelha, que ele é muito mais potente, ele é muito mais forte do que aquele de tarja preta. Tarja preta geralmente são os benzodiazepínicos, né? Na prática cotidiana, são benzodiazepínicos, são remédios que a gente pouco usa hoje em dia, né? Então, de qualquer forma, benzodiazepínico tem potencial de causar dependência, mas eu acredito que só naquela circunstância de uso inadequado, de abuso, né? E quando você usa adequadamente, quando você usa de maneira correta e tal, não existe esse problema, né? A gente quando caiu, você ia falar sobre a tua psicologia analítica, a contribuição da psicanálise. Desculpa, eu esqueci. Então, eu, além de ser médico psiquiatra e ser estudioso de neurociência, que é uma coisa que me entusiasma muito, eu sou psicanalista também, eu fiz formação analítica, né? E eu acho que a contribuição da psicanálise, da psicologia analítica, dessas técnicas de psicoterapia, ela é fundamental, porque está provadíssimo hoje em dia, né, que a psicoterapia é um regulador epigenético. Né? A psicoterapia é uma regulação epigenética. Né? À medida que você tem acesso, vamos dizer, aquelas memórias implícitas, aquelas memórias amigdalianas, né? Você tem como refazer circuitarias neuronais através do acesso a essas memórias pela palavra, né? Então, se por um lado você tem um medicamento que consegue refazer circuitarias neuronais que estão interrompidas, consegue inaugurar circuitarias neuronais mais adaptativas e mais eficientes, da mesma forma, você o consegue também através da psicoterapia, de um modo um pouquinho mais demorado, mas também eficiente, né? Devido à natureza da relação transferencial, da natureza regressiva da relação transferencial, a palavra tem acesso a essas memórias amigdalianas, né? Então, quando você tem, por exemplo, um mecanismo de defesa, vamos lá falar o mecanismo de defesa do obsessivo-compulsivo. O obsessivo-compulsivo está lá lavando a mão 1000 vezes por dia. Ele não está expressando o conteúdo simbólico que está reprimido. Ele está expressando a defesa. A defesa é um mecanismo precário de funcionar, vamos dizer assim, psiquicamente, e proteger a fragmentação do ego, né? Então, se o sujeito está expressando a defesa, é porque ele não consegue ter acesso consciente ao conteúdo que está reprimido. Então, o papel da psicoterapia é fortalecer o ego, trabalhar essas defesas para poder trazer à consciência esses conteúdos, esses símbolos que estão reprimidos, né? Então, a defesa seria, sob o ponto de vista neurocientífico, ela seria circuitos neuronais precários, né? Então, se você consegue trabalhar isso, desfazer esses circuitos anômalos e reinaugurar ou inaugurar novos circuitos, trazendo à consciência esses conteúdos reprimidos, podendo lidar com eles de forma não destrutiva, você está, vamos dizer, remodelando a citoarquitetura cerebral e formando um conectoma mais adaptável e mais competente, né? Então, na pior das hipóteses, a psicoterapia vai te proporcionar um conectoma melhor, portanto, uma neurotransmissão mais adequada e um funcionamento mental mais adaptável, né? Então, o papel da psicoterapia como tratamento adjuvante à farmacoterapia é fundamental. E os conceitos que a gente traz, vamos dizer assim, da psicanálise, do inconsciente, etc., para a gente poder compreender a dinâmica psíquica,
é de extrema importância para a prática psiquiátrica, né? Eu acho que isso foi uma contribuição enorme e que a gente usa diuturnamente hoje em dia. A neurociência, então, a gente pode dizer que a neurociência está comprovando que a eficácia da psicoterapia em termos de resultados, quer dizer, a psicoterapia ela é efetiva. E, efetivamente, ela é uma técnica comprovada, a gente pode chamar cientificamente, a neurociência está comprovando isso. Seria isso? A neurociência, cada vez mais, ela reforça que a psicoterapia é um regulador epigenético, que ela faz reformulação de circuitaria neuronal, né, que ela melhora o funcionamento e que os resultados obtidos dos tratamentos conjugados de farmacoterapia com psicoterapia são melhores. Isso a estatística mostra. Entendeu? Então, você tem hoje um fundamento científico para afirmar que a psicoterapia é um método importante, é um tratamento adjuvante extremamente eficaz e que melhora muito os resultados dos tratamentos psiquiátricos quando você tem essa conjugação da farmacoterapia com a psicoterapia. Isso a estatística pode te mostrar. Gebara, eu estou chegando ao fim, estamos com 1h20. Vamos trabalhar, né? Alguém tem que pagar. Eu quero te agradecer mais uma vez essa sua gentileza, esse seu tempo. E as pessoas estão comentários aqui, tem comentário até de um colega seu que me mandou uma pergunta, mas é uma pergunta que eu vou depois te repassar, porque ela é uma pergunta mais técnica, né, sobre ST. Enfim, e outras pessoas aqui que estão te saudando aqui a live, elogiando. Só para não deixar a pergunta do ST aí voando, né? Você pode fazer uma analogia. Quando você tem uma fibrilação ventricular cardíaca e você dá um choque no coração para refazer, vamos dizer assim, o ritmo elétrico do coração, ninguém fala nada, né? Todo mundo acha ótimo, o médico vira herói e tal. Quando você faz a mesma coisa na cabeça, o médico é vilão? Não dá para entender isso, né? Se você consegue desfibrilar com um choque, você consegue desfibrilar o coração, você também consegue refazer, vamos dizer, o ritmo elétrico normal com uma chacoalhada elétrica no cérebro. Então, é a mesma coisa, é comparável. Fazemos uma analogia e vemos que a coisa não é tão, vamos dizer, terrível assim, né? E principalmente quando aplicado, né, pelo profissional correto, pelo ato médico. Então, Gebara, muito obrigado. Eu queria te desejar para você um Feliz Natal, um ano de 2022 para você, para sua família, a sua senhora que eu acompanho, eu tenho lá no Facebook, ela é muito ativa, e você também no seu Instagram, né, que tem um conteúdo que hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para o conteúdo. Então, o teu Instagram realmente é muito forte. Realmente eu tive que parar, porque são vários vídeos, são várias informações atuais. Então, eu vou deixar com você, para você se despedir, para você deixar uma palavra aí de final de ano, para os inscritos no canal e para aqueles que também estão aqui prestigiando aqui o nosso diálogo, uma mensagem sua, talvez de esperança, né? Olha, a mim só resta agradecer penhorado aí ao seu convite, à audiência que nos prestigia essa manhã, e eu quero dizer que eu fiquei muito honrado de poder participar aqui pelo seu canal, né? Poder esclarecer alguma coisa, talvez, eu espero poder ter sido útil, né? E desejar a todos aí um feliz fim de ano, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e para todas as religiões, né? Que eu respeito todas, né? E felicidades para todos. O Natal é uma festa católica, mas eu incluo aqui todas as outras, né? Que eu respeito profundamente, e desejar a todos que nosso 2022 seja muito melhor,
sem pandemia, né? Se Deus quiser. Jabá, só para finalizar, estão te mandando aqui saudações, Carmen Goulart, psicóloga, a Miriam Lopes e a Miriam Schuster mesmo, né? Que ela foi minha colega, foi lá da sociedade, a Miriam Lopes, Carlos Julião, que é um trabalhador do setor de saúde anos, né? Uma pessoa com muita experiência, tem outro, e depois eu te passo alguma pergunta que por acaso vier aqui pelos comentários. Jabara, olha, muito obrigado mesmo, um abraço para você. Espero que essa seja a primeira de outras. Se Deus quiser. Um abraço grande aí para todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado.